Olá, benditos do Deus Altíssimo, a paz do Senhor. Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. O nosso devocional de hoje está no livro dos Salmos 51 e os versos 10, 11, 12 e 13, que nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Eis aqui uma das orações desesperadas do rei Davi, o salmista de Israel. Aqui, Davi estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Davi havia pecado, transgredido contra Deus. E aqui Davi clama desesperadamente por Deus. Ele deseja que Deus crie nele um coração puro. Sim, lembro-me do que está escrito nas palavras de Jesus na bem-aventurança do Sermão do Monte, em Mateus 5:8, quando ele diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Era como se Davi estava dizendo: Deus, sem um coração puro criado em mim, jamais eu verei a tua face. Davi também clama a Deus que Deus renove dentro dele um espírito inabalável. Davi está pedindo renovo para o seu espírito. Até o seu espírito foi contaminado. Davi também clama a Deus dizendo: não me lances fora da tua presença. Davi estava com medo de ser jogado fora, lançado, arrojado por Deus para longe da sua presença. Também Davi diz assim: e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não está com medo de Deus retirar dele a habilidade de guerreiro. Davi não está com medo de Deus tirar dele a posição de rei, de Deus tirar dele as honrarias, os diplomas, os louros, as coroas. Davi está com medo de perder o Santo Espírito de Deus. Era como se Davi estivesse lembrando da história de Saul. O mesmo Saul que recebeu o Espírito de Deus, ele também perdeu o Espírito de Deus, porque ele não soube valorizar o Espírito de Deus. E Davi aqui está chorando, Davi está suplicando, Davi está rogando a Deus, dizendo: e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi também roga a Deus, dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi havia perdido a alegria da salvação. O pecado impactou a alegria da salvação de Davi. E Davi está precisando dessa alegria, da alegria da salvação que lhe motivava. Davi entendia que a alegria de ser rei não era maior do que a alegria de ser salvo. A alegria de ser salvo é a maior de todas as alegrias. Lembro-me que quando os discípulos foram evangelizar, cumprir a obra de evangelização, Jesus mandou eles irem, e quando eles voltaram, eles estavam maravilhados, porque até os demônios se submetiam à autoridade, ao nome de Jesus. Mas Jesus disse assim: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado no céu. Jesus ali estava falando da alegria
de ser salvo. Eu pergunto para você, você ainda tem alegria da salvação? A alegria da salvação ainda está ativa na sua vida? Você é alegre porque é salvo? Davi também roga a Deus dizendo: e sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário é um espírito disposto, é um espírito que está à disposição para servir a Deus, é um espírito que serve a Deus com leveza, com prazer, com deleite. Davi também diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Davi está preocupado com o discipulado. Davi está preocupado também em ensinar aos transgressores os caminhos de Deus. Um cego não pode guiar outro cego. Um doente não pode cuidar de outro doente. Davi estava pedindo a Deus saúde espiritual, saúde física, para poder cuidar dos doentes espirituais. Ele queria ensinar os transgressores os caminhos de Deus. E ele também está pensando nos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Assim como Davi, precisamos que Deus crie em nós um coração puro. Dependemos que Deus renove dentro de nós um espírito inabalável. Precisamos que Deus nos sustente com um espírito voluntário. Precisamos que Deus nos dê sempre a alegria da sua salvação. Precisamos que Deus nos sustente com as suas mãos. Sabe para quê? Para que nós possamos ser usados por Deus. Precisamos primeiramente nos humilhar para que Deus possa nos levantar com autoridade, com unção, porque os transgressores precisam ser ensinados por homens e mulheres de Deus, e os pecadores precisam se converter a Deus. Pensemos nisso, que possamos fazer ardentemente a oração de Davi, que possamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Se você gostar desse vídeo, comente, compartilhe e também dê o seu like. E que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo.